Olá, tudo bem? Na nossa série de detalhes em cirurgia plástica, hoje falaremos sobre a rinoplastia, uma das cirurgias mais completas e complexas entre as cirurgias estéticas. Acompanhe esse vídeo até o final e você terá todos os detalhes sobre essa cirurgia. Como eu disse, é uma paixão. A boa indicação de uma rinoplastia envolve, obviamente, uma boa consulta médica. E nessa consulta médica, você deve informar quais são as suas expectativas em relação ao resultado estético. Lembrando, como já falamos, cada paciente tem uma característica racial, genética, e isso tem que ser respeitada. A boa cirurgia é aquela que entrega o equilíbrio e a harmonia das suas linhas faciais. Quando eu analiso um nariz, e esse é um ponto que eu quero ilustrar bem para vocês, o que é importante? A gente diferenciar aspectos tanto do nariz masculino quanto do nariz feminino. Com relação ao nariz masculino, o que a gente observa é que geralmente ele tem uma base mais larga, um ângulo da ponta do nariz em relação ao lábio, geralmente em torno de 90 graus, e isso é o que masculiniza de fato o nariz. Ele geralmente tem uma queixa, muitas vezes, em relação ao dorso, que a gente chama de giba osteocartilaginosa. E o que a gente vai buscar numa cirurgia como essa é, geralmente, reduzir essa giba. Com relação à ponta, ela tem que se manter sempre num ângulo que seja, como eu disse, de 90 graus, e geralmente a queixa do paciente que deseja fazer uma rinoplastia é que esse ângulo é menor. E geralmente a angulação em relação aos ossos próprios do nariz. E o que são os ossos próprios do nariz? São exatamente esses ossos que formam tanto a porção lateral quanto a porção superior. E aí, se eu riscar para vocês aqui, fica muito claro que você observa que nesse manequim o osso tem essa distância em relação ao dorso e do outro lado é a mesma história. Então, quando a gente fizer uma fratura para tentar diminuir isso, a gente tem que pensar que essa é a base do nariz e dessa forma que a gente vai buscar para ter um equilíbrio, um refinamento melhor do ponto de vista estético. Outra coisa importantíssima é que não adianta só raspar essa parte. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Raspar é uma das formas que a gente pode tratar. Mas muitas vezes o que a gente faz é abrindo o nariz e tirar mesmo esse excesso, até porque os ossos muitas vezes eles são de tamanhos diferentes entre um lado e o outro. Outro ponto importante no nariz masculino é que tem que ser mantido exatamente um comprimento adequado. E esse comprimento geralmente é exatamente esse terço médio da face. Se o nariz ficar muito pequeno, ele vai ficar mais feminilizado, e não é isso que a gente sugere para os pacientes masculinos. Com relação ao nariz feminino, é importante manter sempre um ângulo entre a ponta e o lábio em torno de 105 graus. A gente evita aquele ângulo mais agudo de 90 graus, porque aquilo masculiniza, como eu disse para vocês, o nariz, e isso é fundamental para os homens. Outro ponto importante é com relação ao dorso. Muitas vezes a mulher acha que ela tem um excesso de dorso. É que a ponta geralmente é muito baixa. E o que a gente busca é que a ponta fique mais alta do que o dorso. E na hora que você faz essa suspensão, muitas vezes aquele excesso de dorso acaba desaparecendo. Então isso é uma coisa importante porque às vezes um cirurgião menos avisado, ele pode tirar muito o dorso e dar um aspecto de cela do nariz, que é uma das causas frequentes de busca por cirurgia secundária. Com relação à questão da posição da asa, o que é a asa do nariz? A asa do nariz é essa porção lateral. Ela tem que estar, na verdade, de uma linha, se a gente cruzar essa linha aqui do canto dos olhos, ela tem que estar exatamente dentro desse aspecto. Nesse manequim ela está bem desenhada. E isso é uma coisa importante porque há casos, principalmente de pacientes asiáticos ou afrodescendentes, que se a gente traçar essa linha, vocês vão encontrar a asa muito mais posicionada lateralmente. Por conta desse aspecto é que a gente faz aquela cirurgia de redução da asa. Não faça essa cirurgia de redução de asa sem ter uma boa indicação. Uma das coisas mais complexas de se tratar quando existem sequelas de rinoplastia
são essas cirurgias que se fecha a asa. Um ponto importante com relação à raiz do nariz, que é exatamente essa parte que nós médicos chamamos de násio, isso dá uma proporção adequada para o nariz. Geralmente quando o nariz é muito curto, é quando esse ponto está muito embaixo aqui. Existem algumas pessoas que geneticamente já têm isso. E às vezes durante a cirurgia a gente até faz uma colocação de um enxerto nessa área para conseguir fazer com que tenha uma proporção mais bonita, mais adequada. Então esses são os detalhes que da indicação feita na consulta é que vão culminar numa boa cirurgia. Durante a cirurgia, nós vamos geralmente utilizar uma técnica que é aberta, ou seja, vai existir uma pequena cicatriz aqui nessa região, e as outras são internas, e há a possibilidade de usar cicatrizes aqui, nos casos onde a gente tem que mexer na asa do nariz. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais fazer essa técnica internamente, porque eu acho que as cicatrizes ficam mais escondidas e é o resultado mais interessante. Mas pode ser feito desse jeito. Durante o procedimento cirúrgico, vão ser feitos enxertos. E da onde que vão ser retirados esses enxertos? Esses enxertos eles vão ser retirados do septo, que é essa porção que quando a gente segura aqui, você pode palpá-lo. É o septo que muitas vezes está torto. Nos nossos vídeos anteriores, nós abordamos a indicação de associar um otorrinolaringologista, às vezes nessa cirurgia, para fazer as correções funcionais do nariz. O nariz tem que ser bonito, mas ele tem que funcionar. E é, como eu disse, do septo que nós vamos tirar os enxertos. Entretanto, há casos, principalmente aquelas pessoas que já foram operadas do septo, que a gente precisa ter uma outra área para colher os enxertos. Da onde que saem esses enxertos? Podem sair da parte posterior da orelha ou, às vezes, em casos mais severos, até da própria costela. Sim, da costela a gente tira um pedacinho e esse pedacinho vai virar um enxerto que a gente vai poder reconstruir aquelas deficiências que muitas vezes os pacientes possuem. Na minha experiência, a gente usa isso naqueles casos mais graves de pacientes que já foram operados outras vezes de rinoplastia. No pós-operatório, tanto de homem quanto de mulheres, quando é feita uma fratura, é obrigatório ter uma estabilização dessa fratura. Então, vai existir um gesso plástico nessa região. Esse gesso plástico fica pelo menos 7 dias, a média é em torno de 10, para conseguir fazer com que esse osso cicatrize nessa área. E depois de retirado esse gesso plástico, e você vai ver o resultado já da sua rinoplastia, é importante também tratar o inchaço. Porque a partir do momento que a gente levanta a pele para tratar todas essas estruturas, o inchaço é muito grande. Então, diante desse ponto, nós vamos usar fitas no pós-operatório por um período de mais 2 semanas, que vão ajudar a acomodar esses tecidos, estabilizar a própria fratura. E depois de 3 semanas, não fica mais nenhum curativo, mas como eu disse já anteriormente, leva 1 ano para a gente ver o resultado final dessa cirurgia. Converse sempre com o seu cirurgião, para que você tenha todos os detalhes da sua rinoplastia. Nesse vídeo nós abordamos temas muito aprofundados. Entretanto, se você quer mais informações, acesse o nosso site, inscreva-se no nosso canal, não se esqueça de acionar as notificações para que todas as terças-feiras você receba os nossos vídeos. Até uma breve oportunidade.